quando decidimos seguir Cristo, renunciar a nossa vida e seguir a vida de Jesus, nós estamos com o ânimo todo, com o fôlego todo. Nesse tempo, muitas vezes, nós nos perdemos no caminho. Por isso, eu quero te convidar nessa hora a examinar você mesmo e seu coração. E se for preciso, voltar ao primeiro amor. Voltar ao Senhor. Voltar aos planos do Senhor. Voltar aos projetos do Senhor. Que nesse tempo o Senhor te alcance mais uma vez. Que nesse tempo você possa olhar onde você caiu e levantar e prosseguir no caminho do Senhor. O Senhor tem muito mais para fazer na sua vida. Mas basta que você abra o seu coração. A palavra do Senhor nos diz que Ele está à porta e bate. Aquele que abre a porta, o Senhor entra, ceia com Ele. E assim a vontade do Senhor é feita. Por isso eu quero te convidar nessa hora a abrir o seu coração, a refletir sobre a sua vida. De que mesmo você está vivendo? Para que mesmo você está vivendo? Qual é o seu alvo? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu medo nesse tempo? É que um vírus te alcance? Ou é que o Senhor volte e você não esteja preparado para Ele? Reflita nesse lugar, reflita em seu coração e volte ao primeiro amor do Senhor. Amém? Conceitos, amor.
nosso coração. Nosso objetivo está no Senhor. Atrai, Deus, mais uma vez o nosso coração para perto de Ti. Deus, nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos, Senhor, das vezes que nós colocamos outros deuses em nosso coração. Nós nos arrependemos, Deus, das vezes que deixamos o Senhor de lado. Nós nos arrependemos, Deus, quando o Senhor não foi a nossa prioridade. Nós nos arrependemos, Deus, e queremos voltar. Voltar ao primeiro amor, voltar a Jesus, voltar ao projeto inicial do Senhor para nós. Nós nos arrependemos, Espírito Santo de Deus. Perdoa os seus pecados. Perdoa-nos por não agradecer ao Senhor pela vida todos os dias. Perdoa-nos, Espírito Santo, porque nós negligenciamos a sua presença nos meus dias. Perdoa-nos, Amém, Jesus. somos regressados à vontade. Esse tempo nós amamos, Senhor, para que nós possamos refletir qual é a nossa prioridade, o que está ocupando o trono do Senhor no nosso coração, o que está ocupando os nossos dias, os nossos minutos, as nossas horas. Perdoa-nos, mas que se cumpra a vontade do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Que louvor maravilhoso. Quero voltar ao primeiro amor. São dias bem colocados pela Geise, pelo Dejânio, que nós realmente possamos voltar ao primeiro amor. Talvez essa seja uma das mensagens que muitos de vocês, meus irmãos, está procurando nesses últimos dias. Queria cumprimentar você que está em casa, com a graça do Senhor Jesus, e que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja no seu coração. Você, membro da Igreja Batista Lírio dos Vales, você que não é membro da Igreja Batista Lírio dos Vales, você é bem-vindo. E eu convido você a ouvir a palavra de Deus nessa noite, no nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19, por gentileza. E eu quero fazer uma pergunta para você. Nesses dias de isolamento que nós estamos vivendo, isolamento social, talvez o que a gente tem mais expectativa é que isso tudo acabe e a gente receba uma visita em casa. Eu não sei se você sabe, na Bíblia também narra uma história de uma visita inusitada. E é por isso que eu convido a você a vir em Lucas capítulo 19. Junto comigo, vamos ler então a essa visita maravilhosa, inesperada, mas que Jesus visitou alguém. Diz assim o texto da palavra de Deus: Entretanto, em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele também de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma árvore a fim de vê-lo, porque ali havia de se passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em sua casa hoje. Ele respondeu, ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria Jesus em sua casa. Todos os que viram ficaram murmurando, dizendo que ele se hospedava na casa de um pecador. Sabendo, de repente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque o filho, este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio
para buscar e salvar o perdido. Vamos orar. Pai, nós oramos e pedimos ao Senhor que nos dê graça e sabedoria neste momento. Deus, essa visita inusitada de Jesus na casa de Zaqueu é uma visita propícia para os dias de hoje. E eu rogo ao Senhor nessa noite que visite os nossos lares, entra na nossa casa e faça morada nos nossos lares no nome de Jesus. É o que eu te peço, Senhor, e peço ao Senhor que no decorrer dessa mensagem o Senhor fale no coração daqueles que estão nos ouvindo, daqueles que estão aí reunidos nos seus lares. Ó Deus, que o Senhor possa ministrar tanto no coração dos adultos quanto no coração dessas crianças, jovens e adolescentes que aí estão, Pai. Meu Deus, no nome de Jesus. Meus queridos, todos nós gostamos de visita. Tem visitas que são agradáveis, tem visitas que são indesejáveis. Mas nesse texto que nós lemos, a gente percebe que Zaqueu, de certa maneira, ele tinha uma ansiedade na sua alma de ver quem era Jesus. O versículo 1 deixa bem claro que havia uma expectativa de Zaqueu em ver quem era esse Jesus. Talvez para você que esteja aí, eu queria só lembrar uma coisa. Zaqueu era judeu, mas naquele momento, nesse contexto, ele era inimigo do povo judeu, porque ele trabalhava para o Império Romano, coletando impostos das pessoas. Então, ele era odiado pelas pessoas, porque afinal de contas, nem eu nem você gostamos que cobrador bata na nossa porta. E ele era uma dessas pessoas, talvez uma pessoa indesejada naquela sociedade. Porém, uma pessoa respeitada, uma pessoa com status na sociedade, com poder aquisitivo melhor que os outros. A Bíblia fala que ele era rico. E essa riqueza provavelmente vinha do seu esforço, do seu trabalho, mas também poderia vir de outros meios pelos quais nós sabemos que é possível acontecer quando se trabalha com essas questões de coleta de impostos. A gente vê aqui no texto de que Zaqueu, ele tinha algumas limitações na sua vida. Havia na vida de Zaqueu, naquele momento, algumas limitações que o impedia de chegar até Jesus. E eu quero convidar você a pensar em 4 limitações que Zaqueu tinha naquele momento. A primeira limitação que ele tinha era espiritual. Zaqueu, embora, e eu creio que Zaqueu já sabia dos rumores de que Jesus era o Filho de Deus, de que Jesus estava curando pessoas, que Jesus estava realizando proezas, eu sei que Zaqueu provavelmente tinha todas essas informações e ele estava ansioso na sua alma em conhecer o Rei dos Reis. Afinal de contas, ele tinha um histórico velho testamentário na sua mente que trazia a lembrança das promessas e das profecias que o Filho do Homem havia de se manifestar. Então, a primeira limitação de Zaqueu estava na sua própria alma, a sua dificuldade de entender quem é esse Cristo. E às vezes, irmãos, nós precisamos também analisar situações nas nossas vidas, porque muitos de nós também encontram-se com limitações para ver Jesus. Talvez as limitações que nós estamos vivendo neste momento e no mundo é a angústia da alma das pessoas. As pessoas sabem que Ele é a solução. As pessoas sabem que Jesus pode curar a sua alma. Eu não sei se já passou pela sua cabeça, mas às vezes eu fico pensando, o que se passa na cabeça de uma pessoa quando a morte está se aproximando? Conversando um dia com um amigo meu, ele é cardiologista e ele lendo um outro livro e ele fazendo algumas pesquisas pessoais, ele é teólogo também. Esse médico falou que é incrível como que no findar da vida das pessoas, todas elas clamam a Deus. Então a alma do ser humano tem essa necessidade de Deus. Talvez aquele momento de Zaqueu não era apenas uma especulação de ver o rosto de Jesus, mas uma esperança projetada de que Jesus poderia fazer alguma coisa para as suas angústias pessoais. E nós, nos dias de hoje, estamos vivendo angústias pessoais. Nós estamos em período de isolamento social, não podemos abraçar, alguns não podem beijar,
outros não podem tocar nas mãos. A gente está vivendo certas limitações que traz no nosso coração aquela angústia, aquele desespero, aquela inquietação, sem saber o que fazer. E eu quero dizer para você, se você se encontra nesse momento de isolamento social, sem poder ir na igreja, saiba que você já teve muita oportunidade. Saiba que em todos os cantos do nosso Brasil você teve a oportunidade. E agora, na sua casa, você precisa refletir em quem vai trazer solução para as angústias da sua alma. E eu quero dizer para você, somente Jesus pode trazer essa solução na sua vida. A limitação agora é porque você quer e não tem como. Mas eu queria dizer para você, já foi falado aqui nessa noite, que se você bater, a porta vai se abrir para você. E Jesus vai sarar as suas feridas e vai sarar a sua alma e salvar você da morte eterna. É preciso olhar nesse momento com um olhar de fé, entendendo que eu não estou vendo Jesus, mas a minha alma anseia a presença de Jesus. O salmista fala: a minha alma anseia de ti, oh Deus meu e Salvador meu. A minha alma tem anseio de ti. Jesus disse aos seus discípulos: se crerdes, verás a glória do Filho de Deus. É somente para aqueles que crêem. E o meu desafio para você é crer. Crer que Jesus pode saciar as ansiedades, as inquietações e limitações da sua alma, no nome dele. Um outro impedimento e limitações que Zaqueu tinha naquele momento era o seu campo de visão. Ele não podia avistar Jesus. Ele olhava, mas ele não podia. E às vezes nós estamos vivendo na mesma realidade, meus irmãos. Nós queremos ver Jesus, nós projetamos ver Jesus, mas estamos limitados. E Paulo fala que o Deus desse século, ele cegou os olhos das pessoas para que elas não vejam. Olha, é muito importante isso, porque no momento que estamos vivendo, as nações estão com os olhos cegos ainda. Algumas estão se manifestando. A Coreia do Sul, o primeiro-ministro lá, se posicionou, se ajoelhou e disse: eu coloco a Coreia do Sul diante do Senhor, quebrando as barreiras. Mas o diabo está aí, a Bíblia fala que ele está ao derredor, ele está à procura de pessoas dispersas, principalmente, querendo a oportunidade para tragar a vida dessas pessoas. E neste momento, muitos estão com um campo de visão limitado e não conseguem ver Jesus. Você não está vendo Jesus neste momento? Você que é crente, você que já veio nessa igreja várias vezes, você que já fez projetos de início de ano, de fim de ano e não resolveu, você está limitado em ver no seu campo de visão, você não consegue ver Jesus? Então eu convido você nessa noite, você precisa ver Jesus, você precisa entender que Jesus está ali, Ele está aí, Ele não está tão distante, você só não consegue ver, mas a percepção de Cristo na nossa vida só é possível por meio da fé. E certa vez Jesus, terminando as orientações para os seus discípulos, para que a propagação do Evangelho continuasse, lá em Mateus capítulo 10, versículo 40, Jesus fala: quem me recebe, recebe aquele que me enviou. A visita inusitada de Jesus na vida de Zaqueu era algo para marcar, não era aquela comunidade. Tanto que os demais ficavam zombando, murmurando, reclamando: como pode Jesus, o Senhor dos judeus, o mestre, o rei dos reis, estar comendo com esse pecador, esse homem que vive atormentando as nossas vidas? Como Jesus pode fazer isso? Mas o alvo de Jesus naquele momento era ser recebido
por Zaqueu. Zaqueu entendeu a mensagem e ele recebeu Jesus. E você tem recebido Jesus? Você tem abrido o seu coração para que Jesus venha fazer morada na sua vida? Eu sei que alguns desafios daquela época não se comparam com os dias de hoje. É óbvio que a gente tem que olhar alguns outros fatores, mas eu queria ser bem sucinto para você, que existem limitações nas nossas vidas que nos impedem de nos aproximarmos de Deus. Pode ser angústia, pode ser decepções, o orgulho próprio. Meus irmãos, preste atenção. Esse vírus que se espalhou pelo mundo, ele começou a disseminar nos países mais poderosos. Quando a gente lê lá na Bíblia que os reis da terra se prostrarão diante do Rei dos Reis, a gente nunca imaginou. Parece apenas uma lenda que está sendo falada nas igrejas, mas os reis da terra estão se prostrando. Quando a Bíblia fala, ó soberbo, detenha-se o seu coração ao Senhor, ou seja, prostre-se diante de Deus, é porque a soberba tem se multiplicado no mundo. E se você observar e seja uma pessoa inteligente, você vai perceber que os soberbos da terra estão sendo quebrados pelo brado da voz do Senhor. Eu me lembro de um hino antigo, os irmãos da igreja sabem que eu gosto, mas tem um hino que fala assim: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor, ela discerne entre os séculos e séculos. Essa é a voz que branda, é a voz do Senhor. A voz do Senhor está brandando sobre a terra neste momento. E os povos têm que ouvir e se prostrar diante desse Deus que é poderoso. E Ele pode. Talvez o seu campo de visão ainda está limitado, mas eu convido a você a pedir a Deus que tenha misericórdia da sua vida, para que você tenha acesso a Ele, no nome de Jesus. Uma outra questão, que nós somos limitados, a maioria de nós temos as limitações que nos impedem de sermos salvos pelo próprio Cristo. Olha a vida de Zaqueu. Zaqueu tinha toda a sua estrutura política dominada, bem controlada ali, talvez com um bom salário, mas naquele momento as expectativas de Zaqueu voltou-se para Jesus. Então, embora ele tinha um campo de visão limitada, embora ele era de baixa estatura, ele procurou um meio de encontrar e ver Jesus. A salvação é assim, meus irmãos. Nós precisamos estar abertos para aquilo que Cristo pode fazer na minha e na sua vida. Em Atos capítulo 16, 31 diz: crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Nesses dias de isolamento social, eu almejo salvação na sua vida, na vida daqueles que são seus entes queridos. Nós precisamos almejar pessoas procurando Jesus neste momento. Meus irmãos, se falava tanto nas igrejas, aqui na nossa igreja, nós falamos tanto da perseguição da igreja, falamos dos países onde o evangelho é proibido, falar do amor de Jesus. E você que está aí me vendo sabe muito bem que eu já estive em países assim. E eu sei exatamente a dificuldade de poder reunir em grupos e viver a prática do evangelho de maneira livre. Eu me lembro uma vez no Himalaia, e eu fiz essa observação aqui. No Himalaia, a gente tem várias culturas, mas propriamente dito, a gente tem de um lado o povo tibetano, do lado do Tibete, do outro lado a gente tem o Nepal, e tem as montanhas infinitas, vamos dizer assim, mas imensas, que cruza 4 países, chamado de Himalaia. Naquele lugar,
tem um grupo de pessoas que eles são capazes de sobreviver nas intensidades mais frias do Himalaia, e são pessoas chamadas Sherpas. Os Sherpas são bem baixinhos. Eu estou aqui na minha frente tem um suporte, mas os Sherpas é como se fosse isso daqui. E eu me lembro que uma vez na nossa viagem, havia uma multidão de pessoas, houve um acidente no meio da trajetória, e várias pessoas estavam reunidas ali, tentando socorrer a pessoa por causa da altitude. Você começa a palpitar muito o coração, dor de cabeça, pressão do oxigênio. Então tem pessoas que passam mal mesmo e tem que retornar porque não dá para seguir subindo montanha acima. E eu me lembro que os Sherpas, por serem nacionais, locais daquela região, têm a solução do problema. E ele queria ajudar, mas ele não tinha o campo de visão, ele se encontrava igual o Zaqueu, ele não podia chegar porque todo mundo cercou aquela pessoa. E eu me lembro que o Sherpa subiu exatamente numa árvorezinha, bem no canto, na beira da rocha, para falar na língua dele, obviamente, para falar, afaste todo mundo que ele precisa respirar. Coisa simples. Era só afastar as pessoas para dar espaço de uma ventilação. Isso é a coisa mais comum do mundo. Mas no momento da crise, meus irmãos, nós perdemos noção das lógicas. Nós perdemos noção daquilo que é óbvio. E é justamente naquele contexto que Jesus estava, os discípulos, a multidão que o acompanhava, todos os curiosos que ali estavam ao redor de Jesus, impedindo com que Zaqueu tivesse esse acesso ilimitado a Jesus. Mas Jesus tinha um propósito na vida de Zaqueu. Imagina você andando numa multidão e de repente você olha para uma árvore e fala para a pessoa, desce daí correndo, porque eu estou indo para a sua casa, sendo que tinha um monte de oportunidade de casas dispostas a receber essa visita de Jesus. Mas Jesus tinha um propósito na vida de Zaqueu. O que eu quero dizer para você? Não olha as limitações, nem as multidões. O propósito de Deus e o alvo de Jesus é você. O foco dele é você. Talvez você já andou em várias igrejas evangélicas fazendo comparações. Talvez você, pela sua lógica, pela sua capacidade de raciocínio, já chegou até a fazer avaliações do pós, dos favores, talvez avaliou mensagem de pastores, de igrejas, ar-condicionado, tapete, banco, talvez você teve todas essas oportunidades. E você não parou para pensar que o alvo de Jesus não está nessas coisas. O alvo de Jesus está na sua vida, está na minha vida. Nós somos as pessoas pelas quais Jesus quer nos visitar todos os dias. Amém? Eu convido a você a refletir um pouco mais depois sobre essa palavra. Mas guarda no seu coração que as limitações das nossas vidas não podem impedir a presença de Jesus na minha vida. Amém? As limitações da nossa vida não podem impedir a visita diária de Jesus na minha vida. Se você entendeu, você sabe exatamente que o convite de Jesus é para você. Se você entendeu, você sabe que esse isolamento social só vai nos fortalecer em Cristo, só vai nos levar a Ele. Como o hino que acabamos de cantar, Deus enviou seu Filho amado, porque assim as Escrituras falam, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Feche os seus olhos onde você está. Você também, criança, feche os seus olhos, você pode orar, você tem compreensão para isso. Feche os seus olhos e vamos orar no nome de Jesus. Pai, nós te louvamos por esse dia, te louvamos por essa noite e entregamos, Senhor, essas vidas nas tuas mãos. Pai, traga nos seus corações o temor
e esse mover do teu Espírito, lhes convencendo que este é o momento de receber a pessoa de Jesus em nossas casas, a pessoa de Jesus no meu coração, Pai. Essa visita inusitada de Jesus precisa acontecer na nossa vida. Que alguém aí, Senhor, possa dizer: Jesus, eu quero que o Senhor esteja na minha vida, na minha casa, e Jesus certamente irá visitá-lo, Senhor. Pai, no nome de Jesus, essa pessoa que está aí, Senhor, no leito de enfermidade, esse que está com medo, Senhor, desse vírus que está exterminando pessoas. Pai querido, que o Senhor vá até o coração deles, Senhor, e apresenta-se, Jesus, e que eles possam entender que o Senhor já está preparado para visitá-los, no nome de Jesus. Meu irmão, que Deus te abençoe, que Ele continue te guardando, te livrando, te protegendo, e que nessa semana você possa se lançar aos pés de Jesus a cada manhã, sabendo que Ele tem cuidado de cada um de nós. Mais uma vez, eu quero dizer que os nossos cultos não pararam, eles continuam. Amanhã nós temos o nosso culto de oração, vai ser novamente conduzido pela nossa irmã Ana, vamos acompanhar na rede social. Na quarta-feira nós vamos dar continuidade ao nosso culto de quarta-feira. Nós temos a nossa escola bíblica dominical essa manhã, que foi maravilhosa. Os irmãos que estão acompanhando viu que tem sido uma experiência muito boa, cada um receber as suas ministrações de maneira específica nos seus lares. Isso tem sido muito bom. E eu quero lembrar você, lembre-se dos seus compromissos com Deus. Lembre-se do seu pastor, lembre do seu irmão em Cristo Jesus. Vamos lembrar um dos outros e orar por cada um deles no nome de Jesus. Lembre da nossa nação, lembre dos povos, porque Deus, com certeza, há de sarar as nações no nome de Jesus. Eu quero despedir-nos com a bênção apostólica. Eu não sei se você que está aí crê nisso, mas ela realmente, ela vem de Deus e é o que nós defendemos, e nós cremos que essa bênção pode atingir os seus lares e a vida de todo o povo de Deus na face da terra, no nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus e a consolação daquele que pode consolar os corações de toda a terra esteja nesses dias dominando os corações das pessoas, e que em cada canto deste mundo as pessoas possam olhar para o céu e dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer sobre a tua vida a paz dele, que excede todo entendimento, no nome de Jesus. Amém.